Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu me chamo Lisandra e hoje vamos fazer um vídeo de todos os livros que eu li no ano de 2025. Vamos lá, eu coloquei aqui, categorizei os livros para exatamente em qual mês que eu li, quais foram os livros, e vou fazer também algumas das minhas avaliações, alguns reviews e experiências de alguns livros que eu li. O primeiro livro que eu li no mês de janeiro de 2025 foi Melhor do que nos Filmes, que foi escrito pela Lynn Pater. Eu vou deixar a imagem do livro, da capa do livro no vídeo. O livro ele conta a história da Liz e do Wes. E a Liz é uma menina extremamente romântica, ela gosta de assistir comédias românticas e gostaria muito de viver um. E tudo começa, a história começa basicamente quando uma antiga paixão da Liz volta para a cidade onde ela tá morando e ela pede justamente ajuda ao Wes, que é o vizinho dela, que implica com ela, para poder conseguir se aproximar desse garoto. E a história fica envolvida, né, os dois. Eu não vou entrar muito para não dar spoiler, mas basicamente a história é centrada nos dois, né? E de primeiro eu realmente gostei da experiência da leitura, porque é um daqueles romances bem estilo comédia romântica mesmo, de ela ser apaixonada por comédia romântica e querer muito viver uma, principalmente com é, a antiga paixão dela, né, de infância, mas que acaba acontecendo algo, né, que ela não esperava, mas que é bem engraçado. Ele é muito bom de ler assim, mas quando vai passando o tempo, você vai percebendo, pelo menos a minha experiência foi que ele não era tão bom assim, sabe? Quando de impulso e de primeira, ele é muito bom. Mas quando a gente vai pensando a respeito sobre esse livro, a gente vê muitas coisas que tá tudo bem, acho que era só o hype do momento mesmo, o livro. Mas, eu não sei, né? Cada um tem opinião a respeito desse livro. Eu falei assim, não sei se é um livro que eu leia de novo, por mais que da primeira vez que eu tenha lido eu tenha gostado, mas os tempos foram se passando, os meses foram se passando, eu fiquei, nossa, esse livro ele não era tão bom assim quando eu li de primeiro. E justamente nesse mês de janeiro eu li justamente o spin-off dessa história. Essa história tem vários spin-offs que não são livros, né, mas são trechos do livro que a autora escreveu. Eles não estão disponíveis físico, né, justamente por ser spin-off, mas tem disponível na Amazon, no Kindle. Você pode comprar ele gratuitamente, vai direto para sua estante virtual, né, do Kindle. E você pode ler também, foi justamente o As Liz na Festa, que aí coloca o ponto de vista do Wes, né, no momento da festa. Tem o Melhor do que o Baile, também o ponto de vista dele. E o Wes e Liz na Estrada, que é a continuação dele justamente do final da história, eles caminhando pro segundo. O segundo eu não li. Eu sinceramente não pretendo ler, porque tem uma continuação. Se eu não me engano, é melhor do que nos filmes. Ah, eu não lembro, mas eu vou colocar aqui no vídeo o título do segundo livro. Assim, meu Deus, não vai ser um livro que eu vou continuar. Eu li o Wesley da Estrada, falei, já deu, limpei, já deu, não dá mais. A continuação não terá, não terá mais, não lerei, pararei por aqui. Foi a minha reação justamente nesse livro. Agora vamos para o mês de fevereiro. E o livro que eu li no mês de fevereiro foi sobre histórias do C.S. Lewis. E esse livro é uma crítica literária que o C.S. Lewis faz a respeito de várias histórias, né? E de cabeça assim eu me lembro que ele fala sobre o George Orwell, ele faz umas críticas a respeito dos livros do George Orwell, da Jane Austen, esqueci o nome do autor,
que fez Conde de Monte Cristo, não me lembro, mas eu vou deixar aqui o título desse autor também. Então, o C.S. Lewis ele faz várias críticas literárias a respeito de algumas histórias e também de alguns autores. Esse livro é muito bom, eu deixei algumas coisas marcadas aqui. Eu marquei algumas coisas. Esse livro, ele é realmente uma crítica literária. Os livros do C.S. Lewis, eles são segregados, né? Assim, críticas literárias, às vezes em contos, né? Às vezes em livros apologéticos. Então, esse livro é muito bom, eu gostei bastante da experiência de leitura dele, essa história na verdade, essa crítica literária do C.S. Lewis. Esse livro sobre histórias é um livro muito bom para você que gosta de ler perspectivas, né, críticas literárias a respeito daquilo que outros autores escreveram, de comentários sobre outras histórias. Tem uns comentários muito engraçados do C.S. Lewis, principalmente quando chega na parte para comentar especificamente a respeito de alguns autores, principalmente da Jane Austen. Ele falou que amou o livro da Jane Austen e que gostou muito da história. É muito engraçado as perspectivas do C.S. Lewis a respeito de outros autores também. Então, recomendo sobre histórias para você que gosta de ler críticas literárias. O segundo livro que eu li no mês de fevereiro de 2005 foi Encarando a Verdade, da Tamires Marinho. Esse livro, ele fala a respeito da história da Melissa e como ele se desenvolve ali numa escola, né? A Melissa, ela tem uma vida assim, chega de ímpeto na escola e algumas pessoas surgem, é uma escola assim de ricos, sabe? Ela recebe uma bolsa da mãe e participa dessa escola, né? E algumas meninas chegam pra ela fazendo várias perguntas e ela acaba mentindo certas coisas a respeito da sua vida e acaba surgindo vários rumores dela na escola e ela acaba vivendo essa trama, sabe? Essa vida de mentira até que sua amiga de infância volta, né? Volta, se não me engano, volta pra cidade e começa a estudar na mesma escola que ela e acaba se deparando com a trama, né? As várias mentiras que acabaram sendo enredadas nela. O nome da amiga dela é Alice e ela acaba descobrindo assim, como assim, minha querida, você tá vivendo? Você tá mentindo pra todo mundo e tá vivendo assim mesmo na cara dura, né? Mas a Melissa, ela realmente aprende, né? A como viver uma vida não de mentira e a realmente encarar a verdade. Esse livro é uma ficção cristã. Eu gostei bastante da experiência de leitura dela. Tem algumas imagens. Deixa eu tentar mostrar pra vocês a capa. E tem um armáriozinho. Tem várias imagens. E deixa eu procurar outra imagem. Aqui. O livro ele é repleto de imagens e é muito bom ver que a autora ela acaba desenvolvendo, né, na personagem principal, né, justamente a viver uma vida de verdade, a encontrar Cristo e a ter que enfrentar as consequências das nossas atitudes e realmente escolher viver a verdade, né, principalmente como cristãos, de realmente se deparar com a nossa vida e enfrentar às vezes as consequências das nossas escolhas, custe o que custar, né? Para ela custava a reputação e a maneira como as pessoas poderiam reagir quando descobrissem quem ela era de verdade. Mas é justamente isso que o livro retrata, sobre vivermos uma vida verdadeira, né? E realmente custe o que custar, né? E é muito bom ver o desenvolvimento do personagem, né? Dos personagens, porque tem mais uma pessoa envolvida, se eu não me engano, o personagem dele é Nick, que é primo da Alice. Também ele se envolve nessa história e ambos os personagens, né? Eles se desenvolvem durante a história, né? E
o Nick ele acaba contando experiências pessoais daquilo que ele passou pra Melissa, justamente como, sabe? Eu sei como você se sente. E é muito legal desenvolver muita história. Eu recomendo muito Encarando a Verdade. O primeiro livro que eu li no mês de março foi o livro Uma Noiva Alemã por Correspondência, da Cíntia Cerejo. E esse é o primeiro livro da série Os Flames. Ele conta a história da Agnes, que depois de o seu pai ter falecido, ela acaba respondendo uma correspondência do jornal para ser uma noiva e se casar, né, com um rapaz, né? E eu vou até ler aqui a descrição do livro para vocês. Só dois tipos de mulheres aceitam ser noivas por correspondência: as tolas e as desesperadas. Agnes se enquadra em ambos. Depois da morte do pai, sozinha e sem herança, ela responde a um anúncio de noivado por correspondência de um próspero imigrante alemão que vive no Novo Mundo. O que ela não imagina é que o anúncio não foi escrito pelo pretendente, mas essa é apenas uma primeira notícia surpreendente que Agnes vai receber. Esse livro ele é muito engraçado, ele é muito gostoso de ler. Eu lembro que eu li ele super, super rápido, porque ele é muito, muito bom. A história é extremamente envolvente. A Cynthia, ela escreve muito bem e descreve os personagens, ela destrincha a história, né? Conta a história de Agnes. E é muito engraçado. Tem muitas situações engraçadas. Tem um romance, né? Tem mistério também. E esse é o primeiro livro, ele foca em si, na história dela em específico. Porque tem amiga e eu vi que vai discorrer aí pelos personagens também a série, né? Mas é muito legal a história. Ela responde, né, a correspondência para poder se tornar noiva, né, de um rapaz, que é justamente a história descrita no Brasil. Na época eu não me lembro, acho que era 1800 e alguma coisa, 1900. Então é um romance de época, ele é muito legal. Muito legal, eu não quero entrar muito em detalhes porque eu quero que vocês apreciem, se vocês quiserem ler esse livro, porque ele é muito bom, é um romance de época. Ele é muito bem descrito, a história, tem mistério, tem romance, tem várias cenas engraçadas. E pra mim o personagem favorito foi uma senhorinha que aparece lá, que é justamente é, ela é a avó, ela é a avó do parceiro romântico da personagem. Ela é muito engraçada, né? Essa história é muito legal, eu recomendo muito. Uma Noiva Alemã por Correspondência. Já tem sequência, a sequência ainda não está completa. Lançou o segundo livro, se eu não me engano, ano passado, que é a sequência, e se eu não me engano é focado na história da amiga dela. Eu ainda não li, quero muito, mas eu recomendo muito se você gosta desse estilo de romance de época. Eu recomendo muito Uma Noiva Alemã por Correspondência. O segundo livro que eu li no mês de março foi Avivamento Sustentável, do Eduardo Nunes. Esse livro fala especificamente a respeito das histórias do avivamento da igreja e como o avivamento é extremamente importante, não só para ter um derramamento do Espírito Santo, mas também para causar uma reforma na sociedade. O Eduardo Nunes fala isso especificamente, de que o propósito de Deus é encher as pessoas, encher a sua igreja. Não é um fim por si mesmo, mas ele visa isso com o propósito de justamente trazer uma reforma na sociedade. E o Ed, ele traz muitas histórias e de alguns avivamentos, né, que impactaram a igreja e transformaram não só a igreja e o corpo de Cristo, mas também impactaram a sociedade como um todo, né? Ele fala sobre o avivamento do país de Gales, né, que foi um avivamento específico de alguns trabalhadores que trabalhavam na mina especificamente. Falavam que eles viviam de uma forma miserável, ganhavam pouco e viviam bêbados
os pais, né, sem esperança, e que esse avivamento no país de Gales, ele realmente transformou não só a igreja como em si, né, mas ela impactou também as pessoas, né, e justamente aquela nação foi varrida ao ponto de haver tantas transformações nas pessoas, de o país ser próspero, né, haver prosperidade. E nesse muitos outros avivamentos surgiram, né? A partir daí o avivamento na Rua Azusa, teve o da Coreia do Sul, então tantos avivamentos surgiram, né? Não só como um fim em si mesmo, mas justamente para trazer reforma para a sociedade. O Senhor enche a sua igreja, mas também o princípio de todas as coisas, né? E o princípio do avivamento e o do derramar de Deus, ele começa com arrependimento. O livro, ele é estruturado assim, ele tem 3 partes, falando justamente sobre isso. Nenhum avivamento começou sem que antes alguém se arrependesse pelos próprios pecados, se arrependesse pelos pecados da nação, os pecados da igreja. Eu tava lendo um trechinho de novo, de um livro que eu tenho, falando a respeito do avivamento do país de Gales, e ele fala justamente sobre isso, né? O autor, ele comenta que a igreja, ela tava funcionando, sabe? A igreja, ela funcionava, mas uma coisa que faltava na igreja era a paixão. A paixão por falar a palavra, a paixão por alcançar o perdido. E isso é uma coisa que não vem de nós mesmos, mas é uma coisa que vem com o Senhor, com derramar. Justamente o avivamento, ele traz aos nossos corações, né? É justamente isso, essa paixão. A paixão por amar o Senhor, a paixão por amar a palavra, a paixão por alcançar os perdidos, a paixão por trazer transformação na sociedade, que tanto precisa, né? A igreja, ela precisa trazer transformação e reforma na sociedade, sabe? A mensagem do Evangelho é poderosa não para salvar apenas, né, o indivíduo, mas para transformar também a sociedade. Eu recomendo muito o Avivamento Sustentável, do Eduardo Nunes. O primeiro livro que eu li, ele não tá aqui na minha estante, porque eu emprestei ele, mas ele é muito bom. É o livro Forte, da Lisa Bevere. Ele é um devocional, se eu não me engano, de 90 dias. E a Lisa Bevere, ela traz mensagens profundas, escorrendo justamente uma passagem específica da Bíblia. Todo dia ela traz um tema e, e ela coloca um versículo e começa a discorrer sobre esse tema. É um livro muito bom se você gosta de livros de estilos de devocionais. Se você preferir, você pode ler também mais do que um capítulo por dia, porque as mensagens são tão curtas que dá pra ler um pouco mais, né? É um livro muito bom. Eu recomendo esse também, da Lisa Bevere, Forte. O segundo livro do mês de abril que eu li foi Cole e Layla São Apenas Amigos. Essa história conta a respeito de Cole e Layla, né? E, e como a história vai se desenvolvendo. Eles são 2 pessoas que moram em uma cidadezinha pequena, e tudo muda quando o avô do Cole, ele acaba falecendo, e os dois, na verdade, trabalham em um restaurante que se eu não me engano, do avô dele, não tenho certeza, eu não me lembro especificamente, mas que ele esperava que fosse herdar o restaurante e acaba não conseguindo, e aí ele decide, né, se mudar para outro lugar para que ele possa trabalhar em uma cidade grande, Nova York. Os amigos dele estão morando lá e acabam surgindo essa oportunidade para ele também. Só que a Layla, ela não quer se mudar de jeito nenhum da cidadezinha pequena dela, de mudar a rotina dela para poder ir para uma cidade grande, né? Porque ela não imagina viver sem um amigo dela, né? E a história vai se desenvolvendo com os dois para realmente saberem, né, se eles são apenas amigos ou não. Algumas pessoas fizeram uma avaliação, né, comentando a respeito das características dessa história, porque ele não tem 20 e poucos anos, 30 anos, eles têm
uma faixa de 40 anos mais especificamente, e que realmente a autora, ela coloca eles como... Eles têm 40 anos, mas parece que eles têm 20 anos. E ela deixa realmente algumas coisas em lacunas, porque eles são amigos praticamente desde a infância e que acaba desenvolvendo um romance só lá na casa dos 40, né? Que não faz muito sentido, né? Eu não entendi muito bem o porquê que a autora colocou pra demorar tanto esse romance deles, né? Mas a história acaba se desenvolvendo em torno deles pra descobrir se eles são amigos mesmo, se eles quiserem viver um relacionamento, será que ia dar certo? Até porque o Cole, ele tá tentando viver em Nova York, enquanto que ela quer ficar na cidadezinha dela pequena, né? Mas é uma história legal, eu acho que vale a pena ser lido, né? É uma história que vale a pena ser lido. Eu também li ele em um tempo assim razoável, não me massacrou pra ler. Eu gostei da leitura e da experiência da leitura, mas que realmente acho que quem lê sente realmente um desconforto da forma como os personagens são descritos ali, como é o envolvimento dos dois. Mas eu acho que vale a pena a leitura dele. E comenta aí se você já leu algum desses livros, o que vocês acharam deles também, a respeito desse também. Conta, coloca nos comentários. O outro livro que eu li no mês de abril foi o livro Manual Prático do Conselheiro Cristão, da Sarah Hayashi. Esse é um livro extremamente curtinho, olha, bem fininho, mas ele é extremamente profundo, que fala a respeito das características, né? Esse é um dos pontos, mas ela fala a respeito de muitos princípios que devem discorrer das pessoas que se colocam como conselheiros ou que aconselham a vida de outras pessoas e como devem ser as suas características, mas um dos preceitos que a Sarah Hayashi ela coloca, né, de uma característica do conselheiro cristão é que ele deve ser sempre embasado na palavra e a sua opinião deve ser nunca baseada no seu achismo, mas sempre as verdades da palavra, né? Sarah Hayashi ela traz várias sabedorias a respeito disso, de como devem ser os conselhos, né? Aquilo que deve ser aconselhado, os princípios e o caráter de quem busca ser um conselheiro, né? E a gente sabe que a gente precisa sempre se munir, sabe, de argumentos, né? Não só de argumentos, mas principalmente de conceitos e principalmente da palavra. Porque muitas pessoas vêm, né, buscando nossos conselhos, seja a respeito de vidas pessoais, de relacionamento, né? Porque às vezes vem em nós como uma pessoa sábia, né? Que assim seja, Deus, né? Pessoas que talvez tragam sabedoria a respeito da palavra, né? Daquilo que Deus diz em certas áreas das suas vidas, e a gente precisa realmente se preparar, né? Se munir, principalmente da palavra, se encher da palavra, né? E esse é justamente um dos conselhos que a Sarah Hayashi traz nesse livro. É um livro muito bom, ele é rapidinho de ler, em poucos dias você lê ele por completo. Quantas páginas ele tem? 110 páginas, ele tem 110 páginas, ele é rapidinho de ler, mas tem um conhecimento profundo, né, de uma pessoa experiente que teve uma vida, que viveu com Deus de fato, né, de verdade, e trouxe alguns ensinamentos a respeito, né, das experiências que ela teve com uma pessoa que aconselhava. Então eu recomendo muito esse livro da Sarah Hayashi. O quarto livro que eu li no mês de abril foi 15 Minutos para o Pôr do Sol, da Isabela Freixo. Ele é um livro, né, bem estilo dorama mesmo, e conta a história da Lisa, que ela vai viajar para Portugal com a sua amiga depois de ter sofrido uma desilusão, uma frustração no seu relacionamento. E acaba conhecendo o João, que é o par romântico dela nessa história, de uma forma extremamente inesperada, né? Ela é quase atropelada, né? E a história dos dois vai se desenvolvendo, né? Eu acho muito legal como autora ela amadureceu a história, principalmente sobre curar feridas, principalmente em frustrações de relacionamento, né?
e desenvolver o personagem, mas principalmente uma das coisas que ela coloca como o centro da mensagem, principalmente desse livro, é sobre a gente não criar expectativas erradas a respeito do nosso cônjuge, no caso. De ele ser aquela pessoa que vai nos suprir emocionalmente, que vai suprir as expectativas que nós mesmos criamos, que às vezes é de um lugar errado, né? Mas que a gente deve ter o nosso coração no lugar correto, né? Principalmente o de colocar Deus como centro das nossas vidas, né? E colocar nele as nossas expectativas. Ele é uma história muito legal. Eu li ele, se eu não me engano, em 2 dias. Porque ele é muito bom. Você começa a ler, você não quer parar. Ele é muito bom. Eu acho que ele tá merecendo uma releitura. Eu li ele ano passado, mas eu já tava pensando se eu leria ele de novo esse ano ou não. Mas ele com certeza vai pra lista de releituras. Ele é muito bom, ele é muito leve, ele é muito engraçado também. Tem momentos muito engraçados da personagem, algumas situações que acontecem. Mas eu recomendo muito esse livro se vocês gostam desse estilo, né? De comédia romântica, de estilo de dorama, né? É muito legal, eu recomendo muito essa história. É uma história muito leve, muito engraçada, que você com certeza vai gostar de ler. O primeiro livro do mês de maio que eu li foi No Senhor Me Refugio, do Dane Ortland. Eu já fiz um review de outro livro do Dane Ortland, que foi Manso e Humilde. É um livro muito bom, ele tá na lista lá dos favoritos. E esse livro dele também é muito bom, No Senhor Me Refugio, porque ele é um devocional de 150 dias no livro de Salmos. Então, cada dia, né, cada capítulo de Salmos, ele traz um comentário. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse livro ele é todo sobre o livro de Salmos. E esse livro especificamente, ele coloca o capítulo do Salmo, por exemplo, aqui ó. Salmo 1, coloca o texto do Salmo. E embaixo, aqui ó, coloca o comentário do Dane Ortland. E tem algumas partes que aqui o comentário deixa até um espaço em branco. Se você quiser, você também pode fazer anotações, você pode grifar se você quiser. Ele é muito bom, eu gostei muito da experiência. Eu tava lendo ele conjuntamente com o meu plano de leitura, que tava no mês de maio, e caiu o livro de Salmos. Eu falei, vou deixar conjunto, porque aí eu leio o capítulo, né, do plano de leitura bíblica e também li os comentários a respeito do livro de Salmos que o Dane Ortland escreveu aqui. Ele é muito bom, ele é um livro muito bom. Se você gosta de ler livros de devocionais e principalmente a respeito dos livros da Bíblia, ele é muito legal. E ele não traz, por exemplo, não é como como eu posso dizer, aqueles livros teológicos especificamente, que fala cada descrição, o que aquela palavra significava especificamente, mas ele traz mensagens muito inspiradas pelo Espírito Santo a respeito de cada capítulo da Bíblia. Tem ensinamentos a respeito, sim, de algumas passagens específicas do que alguns dos autores dos Salmos estavam querendo dizer a respeito daquelas passagens, mas a mensagem central dele é justamente discorrer por aquilo que os salmistas estavam dizendo. Ele é muito bom, eu recomendo bastante. O Senhor Me Refugio. O segundo livro do mês de maio que eu li foi O Reino Inabalável, do Teófilo Hayashi. Esse livro ficou também entre os meus livros favoritos. Esse livro é muito bom. Ele fala a respeito do reino de Deus e que a mensagem central de Jesus não foi a respeito de salvação. De cabeça. Ainda que ele escorre, né? Ainda que Jesus veio sim para salvar, a mensagem central de Jesus não era a respeito da salvação. E que muito a respeito da nossa cultura ocidental, né? De colocar Jesus só como Salvador. Mas que o objetivo central de Jesus não foi trazer salvação, mas
a mensagem central de Jesus e aquilo que ele veio trazer foi o reino de Deus. E ele traz várias passagens aplicando isso e colocando justamente que Jesus ele veio de fato trazer o seu reino, e a mensagem de Jesus era justamente a respeito do reino de Deus. Tem uma passagem especificamente que ele vai destrinchando, se eu não me engano tá lá em Mateus 13, que fala sobre várias parábolas, Jesus fala várias parábolas, e a mensagem central é: o reino dos céus é como. E aí fala a respeito de, é como, se eu não me engano, é a semente de mostarda, e Jesus vai falando, né? Esse livro traz mensagens extremamente profundas e poderosas a respeito do reino de Deus. E se a gente for parar para analisar, tem muitas mensagens, né, principalmente na Bíblia, falando a respeito disso, né, de que a missão de Jesus, né, e se a gente for destrinchar e segregar algumas características de Jesus, né, a gente vai perder a mensagem por completo, né, até porque o propósito maior e a mensagem principal de Jesus era falar a respeito do reino de Deus. Ele veio trazer o reino de Deus. Jesus veio inaugurar o reino, né? João Batista falava justamente a respeito disso, de se arrepender porque é chegado o reino de Deus, né? Jesus começa a sua mensagem, as suas ministrações, não falando a respeito de amor, não falando a respeito de salvação, mas a respeito do reino de Deus. E não é que Jesus não veio para isso, não trouxe isso, mas que todas essas coisas, né, a salvação, o perdão, o amor de Deus, elas estão acopladas na característica do reino de Deus. Jesus veio trazer o reino de Deus aqui para a terra, né? Até a sua oração: venha o teu reino aqui para a terra. Então, essa mensagem desse livro é uma mensagem muito poderosa. Ela vai explodir sua cabeça, ela explodiu a minha muito já na introdução. E eu recomendo muito esse livro, Reino Inabalável, do Teófilo Hayashi. O terceiro livro que eu li no mês de maio, ele não tá aqui na lista porque eu emprestei ele, mas é um livro muito, muito bom. É A Mulher Real, da Júnia Hayashi. Esse é um livro muito bom. Muito, muito bom. É um livro de cabeceira mesmo, pra você ter disponível sempre que você puder ler, porque as mensagens que a Júnia traz no livro A Mulher Real é muito bom, muito bom. São ensinamentos profundos, né? Ela começa realmente destrinchando a respeito do que é ser uma mulher. Ela começa falando e destrinchando a respeito dos padrões que o mundo coloca para as mulheres, de como elas devem agir, de que tem certos tipos de fortalezas mentais, que esse é um dos tópicos, é um dos capítulos do livro que me marcaram muito, sobre fortalezas mentais, que nós acabamos construindo ou nós acabamos por absorver, por ouvir as coisas ao nosso redor. Então ela traz muitos ensinamentos, ela traz dicas práticas de como você aplicar, né, aplicar suas atividades, de você ser uma pessoa que não só vive para casa, para o trabalho, mas também que organiza a respeito do ministério, né? E esse é uma das mensagens que ela mais diz, né? De que a gente não precisa abandonar algumas coisas na nossa vida para poder seguir o nosso ministério, de coisas e chamados específicos que Deus coloca na nossa vida, mas de que é possível sim a gente cumprir com aquilo que Deus colocou em nossas vidas e não abrir mão de nada daquilo que o Senhor quer que a gente mantenha, sabe? Essa é uma mensagem central. Eu acho que um outro capítulo que eu gostei bastante desse livro foi o capítulo dos life hacks, né? De como você organizar a sua rotina. E ela traz um autor específico, eu não me lembro o nome dele, mas que ele traz dicas práticas, né, sobre coisas que são urgentes, o que não são urgentes, aquilo que você precisa fazer e aquilo que você pode delegar. Então é muito legal isso para você colocar na sua vida, né, seja no trabalho, seja no ministério, seja, não sei, em qualquer área da sua vida, né, coisas que realmente a gente precisa fazer com urgência, coisas que a gente não precisa fazer com tanta urgência, mas que precisa ser organizado, né? Fazer por etapas
e coisas que podem ser delegadas e coisas que a gente não precisa fazer, né? E ela traz isso com extrema sabedoria, né? Esse é um livro que eu recomendo muito, principalmente a todas as mulheres, né? A todas as mulheres possíveis que puderem ler o livro Mulher Real. Eu recomendo muito. É um livro extremamente precioso, tem mensagens muito profundas, muita sabedoria que Júnia traz a respeito desse livro. Então eu recomendo muito Mulher Real para você ler, da Júnia Hayashi. O livro que eu li no mês de junho foi o livro Caledrina Sef e a Fonte Perdida, da Gabriela Costa. Essa é uma história de distopia, ficção cristã, que ela discorre principalmente na Caledrina, né? Ela vive lá num lugar onde é dividido por 7 categorias, né? E o centro dessas categorias são justamente os 7 pecados capitais. E a Caledrina, ela tá em uma capital, podemos dizer assim, em um lugar, em uma sociedade específica, em que as pessoas desse lugar, elas não têm água. E corre uma lenda que existe uma fonte perdida que eles podem beber água de verdade, mas todo mundo pensa que, e passa por isso mesmo entre eles, de que realmente é uma lenda, que isso é história pra ir dormir, né? Que é uma historinha que contam, né? Mas que nesse lugar eles não têm água de verdade. Fala que toda vez que eles tentam cavar o solo, eles não encontram água, mas eles encontram vinho. E eles têm que fazer umas misturas lá braba pra poder, toda vez que eles beberem o vinho, não ficarem bêbados, né? Eles fazem uma mistura justamente. Mas a história justamente discorre da Caledrina e dessa descoberta dela, né? E principalmente a respeito de tentar agradar o pai, né? O pai é extremamente severo e tem um certo momento quando eles atingem uma certa idade que eles precisam passar por um... Eu esqueci a palavra, por um processo, por transição, não sei especificamente, mas que eles precisam, todos os jovens, adolescentes, né, atingem certa idade, eles precisam passar por esse lugar, todos os adolescentes, eles precisam passar por esse lugar pra descobrir em que casa, praticamente, eles vão ficar, né, porque existem 7 casas, podemos dizer assim, que eles vão ter uma especificação maior. Esse livro lembra, é uma mistura de Jogos Vorazes e Harry Potter e as Crônicas de Nárnia, tudo ao mesmo tempo. Porque ele tem essa parte de... Eles aqui não escolhem, mas tem alguns, podemos dizer, algumas categorias especificamente que eles podem entrar, e são 7, né? E ela cai justamente numa casa, entre aspas, que ela não queria. A Caledrina, ela recebe uma proposta, né, de ir em busca de um lugar aonde os inimigos, que acabou acontecendo uma fatalidade no início do livro, né, e ela justamente recebe uma proposta de ir atrás justamente desses inimigos que assassinaram uma pessoa da sua família, né, e ela recebe essa proposta e acaba descobrindo muitas coisas, né? Principalmente a respeito dessa fonte perdida, né? Será que era tudo só ilusão? Será que era só uma historinha mesmo? Será que as histórias que eram contadas de verdade? Então, é uma história bem legal, ela é uma distopia e eu ia colocar pra depois, mas eu vou colocar conjunto, que tem a continuação desse livro, que é Caledrina Sef e o Arauto Sujo. É a continuação dessa história da Caledrina, né? Ela acaba descobrindo muitas coisas, né? Acaba encontrando o inimigo, que no caso, ela acaba descobrindo que não era inimigo, de que na verdade ela e toda a sociedade onde ela vivia estava sendo enredada por mentiras. E ela acaba sendo a rainha desse lugar. Ela acaba entrando em conflito sobre aquilo, a nova verdade que ela descobriu,
com as realidades que estavam ao redor, né? E a autora, ela traz isso de maneira tão sábia, né? A respeito da nossa passagem aqui na Terra, né? Sobre uma identidade e uma verdade que a gente já tem, mas que a gente pode se perder no meio do caminho pela trajetória aqui na Terra. Então, o livro traz ensinamentos muito preciosos a respeito da mensagem do Evangelho e traz também essa alusão de Cristo, né? Eu não vou contar muito pra vocês, pra pegar graça quando eu leio, mas traz também sobre essa alusão de Cristo e a mensagem, né? A mensagem da crucificação, de nós como os seus mensageiros, de pessoas que ele comprou através do seu sangue. Então é muito bom, eu recomendo pra vocês. Primeiro livro, Khaled Youssef e a Fonte Perdida. E o segundo livro, Khaled Youssef e o Arauto Sujo, eu recomendo bastante. Esse daqui eu não li no mês de julho, eu li no mês de, deixa eu ver, no mês de agosto, mas eu coloquei junto pra vocês verem logo os dois livros. O livro que eu li no mês de julho foi Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, foi escrito pela Joanna Weaver. Esse livro, ele é muito precioso. Esse livro é muito, muito bom. Eu lembro que teve vários momentos em que eu me peguei em lágrimas, chorando pelas mensagens profundas que a autora ela traz, né? Ela traz Maria, né, como esse conceito de que a passagem, se eu não me engano, de João, que fala a respeito de Marta e Maria especificamente, sobre essa mensagem que Jesus traz a respeito de que Maria ela escolheu a boa parte. Mas esse livro se discorre sobre vários temas extremamente profundos, né? Ele fala a respeito de Maria, do coração de Maria, de ser receptivo à presença de Jesus, de reconhecer e priorizar a presença de Deus, mas também ela traz ensinamentos profundos a respeito da característica de Marta, porque muitas pessoas leem essa passagem e acham que Jesus estava criticando que Marta estava trabalhando, né? E não era isso. Jesus estava trazendo um reconhecimento para Marta, para ela reconhecer, olha, não se deixa ser pega pelas circunstâncias que estão ao seu redor e pelo trabalho ao ponto de você não reconhecer aquilo que é mais importante e o momento certo de parar. Então o livro fala a respeito de Marta, fala a respeito de Maria, tem uma parte específica que fala também sobre a morte de Lázaro, fala sobre vários questionamentos que nós temos e questionamentos válidos de certas coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente não tem explicação, né? Esse livro é extremamente precioso, eu recomendo muito, muito, muito mesmo. Se você quiser emergir em lugares de intimidade ainda maiores com Deus, eu recomendo muito esse livro. Esse livro é um livro realmente de cabeceira pra gente ler, reler e meditar a respeito dele. Ele tem muitos ensinamentos preciosos pra, se você quiser emergir realmente em lugares profundos no Senhor. Eu recomendo muito esse livro. Esse livro vai te abençoar muito. Ele realmente me abençoou bastante. Ele falou muito comigo ao ponto de eu meditar bastante, de chorar realmente e receber. E realmente compreender o grande amor de Deus pelas nossas vidas. Que mesmo a gente sendo falho, né, sendo limitado, o Senhor, ele ainda tem um propósito para as nossas vidas, ele ainda continua falando conosco, né? E ele continua, na verdade, nos buscando, né? E tendo algo a afirmar nas nossas vidas. Então, é muito bom esse livro, recomendo bastante, Como Ter o Coração de Maria no Mundo, de Marta. O segundo livro que eu li no mês de agosto, que o primeiro livro foi Khaled Youssef e o Arauto Sujo, o segundo livro que eu li no mês de agosto foi O Gatilho, de Teófilo Hayashi também. Esse livro é muito bom. Então ele fala a respeito da história da igreja como um todo também. Ele fala a respeito também da história da igreja aqui no Brasil, especificamente lugares e circunstâncias, né, que foram um pilar para que a igreja aqui no Brasil se desenvolvesse, né? Ele fala a respeito de lugares, por exemplo, como Recife, se eu não me engano, foi a primeira, foi o lugar que teve a primeira sinagoga
judia, né, judaica, aqui no Brasil, se eu não me engano, na América Latina. Fala a respeito de Belém do Pará, que foi o berço do Eita, meu Deus. Foi o berço do pentecostalismo aqui no Brasil também, através da Assembleia de Deus. Então ele fala a respeito de todas essas histórias, né? As atividades das nossas vidas são realmente como um gatilho para que grandes coisas aconteçam, né? De pequenas coisas que são realmente como um propulsor para que grandes coisas, né? Para que realmente as grandes coisas de Deus elas aconteçam na sociedade. Então, esse livro é muito bom. Ele tem bastante histórias. Se você gosta de ler a respeito das histórias da igreja, né? Da história da igreja de Cristo e principalmente da história da igreja aqui no Brasil, né? São coisas que realmente não podem passar despercebidas, de que a gente precisa realmente conhecer, né? Conhecer a história da igreja, a nossa história, a história da igreja aqui no Brasil. E principalmente, e a pergunta que fica, né? E o que a gente vai fazer com isso, né? E a mensagem que ele também traz é a respeito de legado, né? De a gente continuar coisas que outras pessoas elas cultivaram para que nós possamos colher hoje, mas que nós também precisamos semear algo para que as futuras gerações elas também possam colher através das nossas vidas. Então, O Gatilho é um livro muito, muito bom, muito precioso. Você gosta de saber a respeito da história da igreja, de ser instigado e a respeito de reforma na sociedade, esse é um livro para você muito bom, que eu recomendo. O primeiro livro que eu li no mês de setembro foi O Poder Secreto da Oração e do Jejum, do Mahesh Chavda. Esse livro já apareceu em outro vídeo meu, eu vou deixar ele linkado em algum lugar aqui. E ele é um livro extremamente precioso, né? Ele fala a respeito da oração e do jejum como realmente essa ativação na vida do cristão e que não tem como a gente ser um cristão e não ter um estilo de vida de jejum e de oração. Esse é um livro extremamente precioso. Eu não vou falar muito a respeito dele, não. Eu vou deixar um outro vídeo que eu falei a respeito dele, porque ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. É outro livro de cabeceira de realmente a gente medir, emergir em certos lugares de intimidade, profundidade com o Senhor, e principalmente para que a igreja ela viva, né, esse lugar de intimidade, de santidade, de jejum e oração. O autor também fala a respeito disso, de uma oração e de jejum que é coletiva, né? É muito bom esse livro, eu recomendo também. O segundo livro do mês de setembro que eu li foi Mil Passos para o Sul, da Camila Antunes. Esse livro, ele é muito bom, ele é muito bom mesmo. Eu gosto muito dos livros da Camila Antunes. E ele fala a respeito da história da Cássia, né, que ela tá com seus 30 e poucos anos e ela tá desesperançosa aí na sua vida amorosa. Só que acontece uma coisa muito engraçada, né? Ela tá lá revendo alguns e-mails que ela tinha mandado, né, pra sua paixão de, se não me engano, de adolescência. E o seu bichinho de estimação acaba enviando essa mensagem por acidente. Ela sempre tinha aquele e-mail lá, mas que tava no rascunho guardada por tantos anos. E o bichinho de estimação dela envia por engano. E justamente ele acaba aparecendo, né? Porque ele tinha ido embora, tinha ido pra outra cidade. E acaba voltando e ela fica desesperada. Ela fica desesperada, meu Deus, será que ele leu? Será que ele não leu? Porque nesse mês especificamente, ela fala abertamente daquilo que ela sentia pra esse cara. E isso é enviado muito depois e ela fica se perguntando se ele tinha lido ou não. Mas a história é super engraçada, é muito leve de ler, ele é uma comédia romântica e uma ficção cristã, mas que é muito bom. E tem outro livro da autora, a mesma autora, que é Deixa Nevar também, que eu amei ler, ele é muito legal. Ele também tem essa pegada aí de comédia romântica também, mas que ele é muito bom mesmo, eu gostei da história. Eu não vou me aprofundar muito nele não, porque eu quero que vocês leiam, sintam as experiências e sejam surpreendidas, né, sem spoiler, mas eu recomendo muito esse livro, muito, muito mesmo. O terceiro livro que eu li no mês de setembro foi
Esposa Sob Medida, da Noemi Nicoletti. Esse é um livro de ficção científica, mas que também é ficção cristã. E ele conta a história do Mark, se eu não me engano. Ele conta a história do Mark, que ele passa por uma frustração amorosa e acaba descobrindo através de seu pai que existe um aplicativo específico que dá pra você fazer chamar uma esposa sobre medida. Então você seleciona lá as características físicas, os gostos da sua esposa, os gostos da sua esposa e por aí vai. E a mensagem central que a Noemi traz é justamente a respeito do relacionamento e as expectativas que a gente cria justamente com o cônjuge, né? Sobre como ele deve agir, como ele deve ser. Às vezes a gente se cai de paraquedas justamente sobre uma vida a dois não ser exatamente aquilo que a gente esperava. E a autora ela traz justamente sobre isso, né? É uma história muito engraçada, tem mistérios também, ela é de romance. E o Mark vai descobrir justamente assim, peraí, como assim? Quando a esposa dele chega, acaba reagindo de uma forma diferente. Ele fica, saque por favor, a minha esposa, ela não veio do jeito que eu pedi, né? E ela traz toda essa sátira de como a gente almeja suprir as nossas expectativas, né? A respeito do nosso parceiro amoroso. E realmente como as coisas são, né? E ela justamente traz a respeito dessa dinâmica, né? Das expectativas que nós colocamos, mas justamente a realidade e como a gente pode viver a partir disso, né? De buscar as em Deus também, né? A respeito disso, né? De suprir as nossas carências, às vezes, as nossas expectativas, mas de ter um pé no chão um pouco, né? A respeito de ter uma vida a dois. Esse livro é muito bom, eu recomendo muito. Ele é muito legal. Eu gostei muito de ler. Muito engraçado ver o Max se desenvolvendo no seu relacionamento, né? E as histórias. Quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, pra onde é que esse livro tá indo? Quando fica pelo meio, pelo final, eu falei, meu Deus, eu não tava esperando isso. Eu não tava esperando isso. Mas esse livro é muito bom, tem uns mistérios lá, umas coisas cabulosas assim que acontecem. Mas ele é muito bom. Recomendo muito Esposa Sob Medida. O quarto livro que eu li no mês de setembro foi As Estrelas Sempre Brilham Acima das Nuvens Escuras. E ela conta a história da Vicky, né? E as suas as perspectivas a respeito dos seus relacionamentos. Ela acaba ganhando um guarda-chuva vermelho, que ela acaba descobrindo que esse guarda-chuva faz com que ela viaje no tempo e ela acaba descobrindo certas coisas, acaba descobrindo o valor de certas coisas, a valorizar mais os relacionamentos que ela tem. Essa é uma história bem legal. É uma pena porque ele é curto. Ele é muito culto, né? A gente vai lendo, a gente fica assim, Aí quando o livro fica realmente bom, o livro acaba. Eu falo, meu Deus. Mas é um livro que você precisa ter a sua própria experiência. Esse precisa. Eu gostei da leitura dele, né? Ele foi bem legal de ler. Mas eu acho que ele poderia ter sido desenvolvido um pouco mais, né? Um pouco mais a respeito dos personagens, um pouco mais a respeito da história. Mas é um daqueles livros também que você precisa ter a sua opinião, né? Se você já leu, comenta aqui o que você achou desse livro. Se não, coloca na sua lista de leitura e me diz o que é que você achou. Mas é um livro que eu gostei, né? Ele é bem legal. Se não me engano, já saiu uma continuação. Esse livro tem a continuação. Só não me lembro o nome do livro, mas tem uma segunda parte. Mas eu recomendo para que você leia, tenha suas próprias experiências. O livro que eu li no mês de novembro foi Uma Vida de Obediência, da Elizabeth Elliot. Eu li em e-book, assim como o outro também, que eu já vou falar mais um pouquinho. E é um livro muito bom. A Elizabeth Elliot traz ensinamentos profundos, né? Ela lê ensinamentos práticos
a respeito da vida cristã, né? E ela discorre muitos assuntos preciosos que nós precisamos conhecer, principalmente sendo cristãos, mensagens realmente de sabedoria, se você quiser viver uma vida com mais sabedoria, mais compreensão e principalmente muito mais enraizada e embasada na palavra. Esse é um livro extremamente profundo, ela traz ensinamentos a respeito da sua própria vida e traz mensagens realmente muito preciosas, eu recomendo muito. O segundo livro que eu li no mês de novembro foi Santificação Profunda, também do Dan Ortland. Ele fala a respeito de como nós podemos viver uma vida de santificação. E ele traz alguns significados a respeito daquilo que é santidade e como nós podemos viver uma vida de fato de santidade, né? Ele discorre sobre vários ensinamentos, principalmente da gente viver uma vida de santidade de verdade, uma santidade profunda, e não uma religiosidade ou algo que é extremamente superficial. Mas ele traz ensinamentos realmente profundos a respeito de como nós podemos viver uma vida de santidade. Mas a primeira que ele começa é justamente tendo uma vida de vulnerabilidade, de reconhecer justamente as suas situações, né? A sua condição humana e de como nós podemos render isso a Deus em santidade, sabe? De reconhecer as nossas fragilidades e as nossas vulnerabilidades e render isso a Deus para ver de fato uma vida de santidade. Então é um livro extremamente profundo, eu gostei bastante da leitura desse e Uma Vida de Obediência. Eu li esse também por e-book, pelo Kindle. O terceiro livro que eu li no mês de novembro foi Faz a Minha Igreja Orar, do Henrique Kriegner e da Isenete Rodrigues. Esse é um livro extremamente precioso, sabe? A respeito da oração e como nós podemos desenvolver esse estilo de oração, não só como algo pessoal, mas também coletivo, sabe? Como nós, como a oração, o lugar de oração e de intercessão, não é um lugar chato e tedioso. E os dois autores, eles trazem como a vida de oração foi algo extremamente precioso e profundo, não só para eles se desenvolverem como pessoas, mas também de encontrar intimidade com o Senhor. Os dois, eles trazem testemunhos pessoais e como a oração, ela realmente foi essa ferramenta que trouxe a aproximação ao Senhor. Eles puderam conhecer a Deus de uma forma profunda e intensa, né? E como a oração, ela também é algo que impacta a igreja, como a igreja precisa, né? Como nós, como cristãos, de maneira individual, nós precisamos emergir nesse lugar de intimidade com o Senhor e de oração também. Eu recomendo para você fazer a minha igreja orar do Henrique Kriegner e da Ezenete Rodrigues. O livro de dezembro que eu li foi o devocional Mulher Real, também da Juna Hayashi. Esse é um devocional do livro Mulher Real e ela fala, a mensagem central desse livro é sobre ter a plenitude de espírito, alma e corpo. Esse devocional é dividido em 21 dias e é dividido em 3 categorias, com 7 capítulos cada um, falando a respeito de como podemos ser pleno no nosso espírito, na nossa alma e nosso corpo. Então, a Jane, ela traz devocionais e mensagens específicas a respeito desses temas, sabe? É realmente precioso, sabe? De como nós podemos viver uma vida de plenitude. Porque a gente pode se desequilibrar, né, em um desses temas ou em todos eles. E ela traz justamente que nós podemos viver uma vida plena diante do Senhor, com o nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Ela traz dicas práticas. A gente deve ser um bom mordomo do nosso corpo e não ficar preocupado apenas na estética, né? Que a estética é algo que vai vir, mas que nós precisamos ter um objetivo claro e um propósito bem estabelecido, que é de cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra através do nosso corpo, né? E de não ser entiçado pela ideia de cuidar do corpo apenas pela estética, né? Ainda que a estética seja a consequência de cuidar do nosso corpo, mas que a mensagem, o propósito do nosso coração não seja apenas de cuidar do nosso corpo apenas pela estética, mas de cuidar do nosso corpo para cumprir o propósito de Deus. E ela deixa isso bem claro, né? Então nós podemos ser plenos do nosso espírito, ter o nosso espírito
revigorado, pleno, a nossa alma também satisfeita no Senhor, mas também o nosso corpo pleno também. Ela traz mensagens muito poderosas, recomendo para que você leia. O devocional Mulher Real, é muito bom. O último livro que eu li no mês de dezembro, né? O último livro que eu li no ano de 2025 foi Sangue, Suor e Lágrimas, do Robson Rodovalho. Esse é um livro que também fala a respeito da história da igreja, mas ele traz uma história da igreja de um âmbito geral. Ele traz as suas perspectivas como uma pessoa que é um cristão, mas também ele, se não me engano, é formado em física. Ele traz comentários a respeito da física e da fé. Ele fala a respeito também da história da igreja, assim também como dos mártires da igreja. Ele fala sobre a posição da igreja, o posicionamento que a igreja deve ter e o posicionamento que a igreja teve ao longo da história. Então é muito bom se você gosta de saber a respeito da história da igreja, de como as coisas se formaram. Teve um capítulo muito específico que ele fala a respeito do fôlego de Deus. Acho que foi um dos capítulos, na verdade todos os capítulos me marcaram profundamente, mas esse específico foi muito forte, que ele fala a respeito do fôlego de Deus, que Deus ele sopra o seu neshama no homem, que é seu fôlego, a sua vida no homem, né? E isso é muito forte, isso é muito profundo, né? Que Deus ele soprou o fôlego de vida no homem. E ele discorre o capítulo falando a respeito disso, do significado disso no hebraico e a relação disso. Ele é um livro muito precioso, muito profundo. Eu grifei ele bastante, deixei bem grifado. Eu marquei algumas coisas, eu escrevi algumas coisas nele também. Ele é muito bom, ele traz também sobre... Me lembrei agora, ele também fala a respeito de ideologias que surgiram, né, ao longo do desenvolvimento da igreja, logo da igreja primitiva, né, de ideias que iam totalmente contra o princípio e a palavra do Senhor, e que a própria palavra e até mesmo alguns dos apóstolos alertaram a respeito de certos ensinos que estavam acontecendo logo na igreja primitiva. Então, ele traz os significados, né, dessas ideologias que estavam sendo surgidas no início da igreja primitiva e principalmente a mensagem de Deus, né, aquilo que a palavra ele diz a respeito disso. E uma parte que eu grifei aqui. Esses derramamentos de Deus solucionam os dilemas da humanidade. E quem os vivencia anseia por compartilhá-los, dedica-se a esse propósito e transmite essa experiência de vida. Aqui ele está falando a respeito do avivamento também. Então é um livro muito bom, Sangue, Suor e Lágrima. Ele fala sobre a trajetória da igreja, dos cristãos e de muitos cristãos que realmente sofreram, né? Foram realmente mártires, mas não negaram a sua fé em Jesus Cristo e permaneceram até o fim, até mesmo a morte, né? Esse é um livro extremamente precioso. Recomendo bastante se você gosta de saber a respeito da história da igreja. Ele é um livro muito bom. É um livro que a gente realmente precisa voltar para ele, se relembrar, né? O Robson Rodovalho, ele conta a respeito um pouco da sua história, de como que ele também foi responsável por propagar a mensagem, o evangelho, através do projeto, né, da Sara Nossa Terra, lá em Goiânia, e como ele foi realmente um dos propulsores e um dos instrumentos que Deus usou para que a mensagem do evangelho fosse transmitida naquele local. Então, eu recomendo muito esse livro, Sangue, Suor e Lágrimas, para você emergir e conhecer ainda mais a respeito da história da igreja, principalmente a respeito, e ainda muito mais, a respeito do Senhor e do caráter de Deus. Então foi esse o vídeo, gente. Essa pilha de livros que eu li no ano de 2025. Eu espero que você tenha gostado e você tenha adicionado alguns livros à sua lista, né, de leituras. E eu espero que esse vídeo realmente tenha te abençoado. Comenta aqui sobre os livros que você já leu, sobre livros que você quer ler, né, e alguns que você já leu, o que é que você achou? Deixa aqui nos comentários, né? Eu vou deixar aqui o link na descrição. Se você quiser adquirir algum desses livros, são com os meus links, e se você adquirir
através dele, você me ajuda, né? Ajuda o canal. E você não precisa pagar nada mais por isso, né? E então eu vou deixar o link desses livros, se você quiser adquirir. E é isso, gente. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau!